A morte pode até parecer o ponto final, né? Mas para a ciência forense é exatamente aí que um relógio bem peculiar começa a funcionar. Hoje, a gente vai desvendar como a putrefação, ou seja, a decomposição do corpo, funciona como um verdadeiro cronômetro biológico, revelando segredos super importantes sobre o tempo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão em quase toda a cena de crime, não é verdade? Quando exatamente a morte aconteceu? Descobrir esse intervalo pós-morte é, sem exagero, fundamental. E o mais maluco é que a resposta está ali, escrita nos próprios tecidos do corpo. A ciência de ler essa resposta é o que os peritos chamam de cronotanatognose. Um nome complicado, mas a ideia é genial. Então vamos imaginar o seguinte: no exato momento em que o coração para de bater, um relógio silencioso é acionado. Só que ele não tem ponteiros, não tem engrenagens, nada disso. O tic-tac dele é, na verdade, uma sequência bem previsível de reações químicas e biológicas. E o trabalho do perito é justamente esse: aprender a ler as horas nesse relógio natural do corpo. Ok, o principal mecanismo desse relógio todo é a putrefação. Mas o que é isso exatamente? Vamos mergulhar um pouco na ciência por trás da decomposição, que é uma ferramenta, olha, essencial para a medicina legal. Falando de um jeito bem direto, a putrefação é o processo de decomposição que acontece por causa das bactérias. E o curioso é que muitas delas já vivem dentro da gente, lá no nosso intestino. Sem as defesas do corpo funcionando, elas simplesmente se multiplicam sem controle nenhum, dando início a um processo que desfaz os tecidos e, de quebra, produz um monte de gases. A putrefação acontece em etapas, em fases. E a primeira que os peritos ficam de olho é a fase de coloração, também chamada de fase cromática. É aqui que a análise visual realmente começa. O primeiro sinal concreto que o investigador vai procurar é uma mudança na cor da pele, que tem até nome técnico, mancha verde abdominal. Pensa nela como a primeira badalada do relógio da putrefação. É o primeiro sinal visível de que ele começou a funcionar. Mas por que verde? De onde vem essa cor? A resposta é pura bioquímica. Olha só que interessante. Depois da morte, as bactérias que vivem no nosso intestino grosso, principalmente numa região chamada seco, elas meio que fazem a festa, começam a se multiplicar e a liberar gases. O principal deles é o gás sulfídrico. Esse gás se espalha pelos tecidos e, quando encontra a hemoglobina do nosso sangue, acontece uma reação química que cria um pigmento novo, a tal da sulfometahemoglobina, que tem justamente essa cor esverdeada. Então, para simplificar a coisa toda, o ponto central é esse. Uma reação química bem direta está acontecendo ali. O gás que as bactérias produzem se junta com a hemoglobina do sangue e o resultado é essa cor verde, o primeiro grande marco visível da putrefação. Beleza, agora que a gente já entendeu o que e o porquê, vamos para a parte prática. Como os peritos usam esse conhecimento para, de fato, ler o tempo? É exatamente aqui que a cronotanatognose, o estudo do tempo da morte, entra em cena para valer. A linha do tempo dessa fase inicial é relativamente previsível. A mancha verde geralmente dá as caras entre 18 e 36 horas depois da morte, começando ali na fossa ilíaca direita. E por que ali? Simples. É a parte da parede do abdômen que fica mais perto do seco, que é onde a concentração de bactérias é altíssima. Com o passar do tempo, geralmente entre 3 e 5 dias, essa coloração vai se espalhando pelo corpo todo. Agora, atenção! Uma dica de ouro, daquelas que caem em prova e que podem mudar tudo na análise. O local onde a mancha verde aparece não é sempre o mesmo. Em vítimas de afogamento, por exemplo, as bactérias que ficam nos pulmões podem se proliferar mais rápido, fazendo com que a mancha apareça primeiro no tórax ou no osto. É uma exceção importantíssima que todo perito precisa conhecer. Só que, claro, esse relógio não é suíço, ele não é perfeito. Vários fatores podem acelerar ou atrasar o ritmo dele. Um perito experiente precisa saber como ajustar os ponteiros, levando em conta as condições do corpo e do ambiente onde ele foi encontrado. E são muitos os fatores que podem bagunçar esse cronograma. O calor, por exemplo, é um acelerador natural da atividade das bactérias. A obesidade também ajuda a acelerar porque o corpo demora mais para esfriar. E se a pessoa já tinha alguma infecção, isso significa que já havia uma carga bacteriana maior para começar o processo. Do outro lado, o frio funciona como um freio. Ele retarda tudo e, em casos extremos, pode até pausar o relógio biológico por um tempo. Essa citação do grande Genival Veloso de França, para mim, resume perfeitamente a essência desse trabalho todo. Ela nos lembra que a busca pela verdade na medicina legal não acaba quando a vida termina. Pelo contrário, ela vai até a escuridão para trazer respostas e, com sorte, trazer justiça. A putrefação nos ajuda a entender o quando aconteceu, mas o corpo guarda muitas outras histórias sobre o como e o porquê.
A análise do tempo é só o primeiro capítulo dessa investigação. A questão que fica é: que outros segredos a ciência forense ainda é capaz de desvendar?